Kelly, mais um episódio do podcast Viva Mais, agora na segunda temporada, hein? E aí, Diego, como você tem sentido essa segunda temporada, o peso dessa segunda temporada? Eu imagino que todo mundo que está assistindo a gente está gostando bastante, né? Eu estou. Porque todo mundo pediu uma segunda temporada e nós estamos entregando uma segunda temporada para essa audiência que acompanha a gente aqui na internet. Um conteúdo de excelência. Exatamente, conteúdo de excelência. E Kelly, antes de você apresentar o nosso convidado, como é de costume, eu quero falar sobre alguns insights aqui, algumas coisinhas que eu pesquisei, porque a gente recebe muitos doutores aqui, mas a gente vai lá no Dr. Google também e pesquisa algumas coisas aqui, né, para serem validadas pelos nossos profissionais. Mas olha só, inclusive aqui nos bastidores eu estava conversando com o nosso convidado e já fiz até uma consulta aqui com ele. Acontece. Porque assim, olha, alguns dados interessantes eu pesquisei, veja só, apenas 12,3% dos pacientes com asma têm a doença controlada aqui no Brasil. Você acredita? Então, o restante da população não tem a doença controlada ou tem parcialmente controlada. E às vezes não tem o controle porque não tem as informações necessárias para controlar essa doença. Inclusive, eu estava conversando com o nosso convidado, quando eu era criança eu tive muitas crises de asma. E elas diminuíram quando os meus pais me colocaram para fazer natação. Sim. Então, eu passei 7 anos fazendo natação de segunda a sexta, desenvolvendo as minhas funções, melhorando minhas funções pulmonares. E foi como eu consegui, acredito eu, ter a doença controlada, né? Porque nunca mais tive uma crise. Mas, dito isto, Kelly, sobre o que queremos falar nesse episódio, quem que é o nosso convidado, Kelly? Respire sem medo, Diego, porque nós vamos falar com o nosso pneumologista, Dr. Gilson, que além de trabalhar aqui conosco, também tem uma ampla atividade neste assunto aqui na cidade de Manaus e tem também uma bagagem maravilhosa para entregar para a gente, inclusive para falar sobre essa natação indicada para criança, indicada para pessoa que tem asma. Respirar sem medo, como é importante, principalmente num momento onde saímos de uma pandemia e identificamos que respirar não é apenas alguma coisa, né, trivial ali do dia a dia, você nasceu, já puxou ar, não, é algo muito mais importante, relevante para a nossa vida. Seja muito bem-vindo, Dr. Gilson. Olá, muito obrigado pela convite, né, e participação nesse programa. Então, a saúde respiratória é muito importante, né, visto o impacto que provoca na qualidade de vida da população, né, como a gente tem vivido, né, nos últimos tempos. Doutor Gilson, é uma conversa aqui super informal, então a gente já quer falar aqui para quem está acompanhando a gente, como que as pessoas podem te encontrar na internet? O Instagram, dr.gilsonmartins. Legal, que está aparecendo aí no vídeo para você acompanhar. Procura o doutor aí no Instagram para acompanhar o trabalho que ele desenvolve. Agora, doutor, eu já vou engatar aqui algumas perguntas, porque eu estou cheio de curiosidade e eu tive, Kelly, que controlar aqui nos bastidores para não entregar todo o conteúdo antes, né? Mas olha só, como podemos melhorar a qualidade do ar em nossas casas para prevenir crises? Então, a poluição intradomiciliar no domicílio, né, ela é um importante fator de risco para a nossa saúde, visto que estudos demonstram, né, que essa poluição no ambiente doméstico ela pode prejudicar, ser fator de risco e gatilho para crises, né, por exemplo, da asma, de alergia, e também até aumentar a probabilidade de doenças, né? Uhum. Então, para a gente ter uma melhor qualidade do ar, né, a gente tem que ter um ambiente adequado, né, de ventilação, principalmente, né? Não ser ambiente muito restrito às ventilações. Temos que ter cuidado com a queima de biomassa, por exemplo, pessoas que usam lenha, carvão, né, dentro do ambiente domiciliar. A questão também de cortinas e carpetes que podem prejudicar, né, a nossa respiração e ser gatilho para crises alérgicas, por exemplo, né? Então, são medidas que podem auxiliar nesse controle do ambiente intradomiciliar, né, da qualidade do ar dentro do domicílio. Quando eu fazia estágio, né, eu estava na faculdade, a gente fazia estágio, eu estudei no Paraná, e lá é uma região muito fria,
E as pessoas se aqueciam com fogão a lenha. Olha só. Então, nós recebíamos as crianças, né, na puericultura, a gente recebia as crianças, todas elas, doutor, tinham cheiro de fuligem. Assim, Imagina isso em relação à condição pulmonar. E também tem a questão do próprio tabagismo, né? Pessoas que fumam tanto o cigarro convencional quanto também os novos cigarros, que são os cigarros eletrônicos, né? Eles também emitem partículas, né, que podem prejudicar a qualidade do ar intradomiciliar. Então, também é um outro fator que a gente tem que ter cuidado no ambiente. E os fumantes passivos, doutor? Já que você tocou nesse assunto, eu queria te perguntar. E os fumantes passivos, o que eu preciso fazer? Se não sou eu que estou ali fazendo uso de um cigarro convencional ou do eletrônico, eu me afasto, eu abro janelas para ventilar se eu tenho algum familiar que faz uso do cigarro, o que eu faço? Sim, é uma medida, né? Deixar o ar mais arejado, mas também sempre incentivar a pessoa tabagista, né, a parar de fumar, que vai melhorar tanto a qualidade de vida dela, né, quanto também das pessoas, né, que estão no seu convívio, né? Então é importante essa abordagem, digamos assim, né, para incentivar a cessação do tabagismo. Interessante. Mas assim, se não houver a cessação, né, do tabagismo, a pessoa continua fumando, qual seria o mais indicado? Então, ela sair do ambiente fechado. Ou então pedir para a pessoa também, né, fumar em outro local, né, que não seja naquele mesmo ambiente também, né? Então, Eu acho que isso é uma dica importante, porque às vezes a pessoa fala, já tentei parar de fumar, ainda não encontrei a forma que eu conseguisse de fato parar de fumar. Mas então, se você ainda fuma, pelo menos não no ambiente que vai induzir outras pessoas a participar daquilo também, né? Vou jogar aqui na roda, doutor, porque isso aqui é uma conversa informal. Quem sabe o Núcleo de Prevenção do Hospital não disponibilize um conteúdo de como deixar de fumar, né, Kelly? Fica a dica. Fica a dica, hashtag fica logo a mais dica. vocês terão nas nossas redes sociais um convite. Se você fuma, logo mais você terá um convite para, de repente, ter aí uma mais qualidade de vida parando com esse vício. Olha só. Agora, doutor, já vou engatar aqui porque tem muita relação com isso que a gente está conversando. Quais são os gatilhos mais comuns para asma e alergias? Um dos gatilhos que a gente tem mais noção, digamos assim, são as infecções respiratórias, né? A população percebe isso, né? Que quando gripa ou tem um resfriado, são situações que vai aumentar os sinais e sintomas de rinite, da asma, piora do DPOC, do enfisema em si, né? São fatores biológicos, né? Tem o fator... Deixa eu só perguntar aqui, doutor. O que é o DPOC? DPOC, o que é isso? Eu estou fazendo o papel do leigo aqui que está assistindo. Sim, desculpa. DPOC é uma sigla da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é em decorrência do cigarro, do tabagismo, né? Que engloba geralmente o enfisema pulmonar, que é mais conhecido na população, né? Esse nome, e a bronquite crônica, em decorrência também do cigarro. Legal. Desculpa, eu te interrompi a resposta lá sobre os gatilhos, né? Outros fatores são do próprio ambiente, né? Ácaro, por exemplo, né? No carpete, tapete, nas cortinas, né? Que podem estar bichinhos de pelúcia, né? Que algumas crianças utilizam, né? São fatores também associados a risco para crises. E esses bichinhos de pelúcia, o ideal é que se os pais veem, né, e têm diagnosticado a criança com alguma doença pulmonar, evitar ter, ou a higienização regular já auxilia? Exatamente, ter um controle, né, cuidado em relação àquele objeto, né? Fazer a lavagem, né? Tem aqueles que são hipoalergênicos, né, que acumulam menos poeira, ácaro. Eu ia falar que hoje já tem, né? Exatamente. As pelúcias que são apropriadas para não desenvolver os ácaros, isso, né? Aí vem fatores externos também, né? Como a poluição do ar, seja pelas queimadas também, ou a veicular, né? Ou seja, naquele horário de pico, né? Pode ter maior fuligem no ambiente, também ser um fator de crise para a população também. Olha só que interessante. Então, você que está assistindo a gente no canal do YouTube do Hospital Adventista de Manaus,
ou você que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, compartilhe esse conteúdo, né, Kelly? Porque é um conteúdo importantíssimo para quem tem algum tipo de doença pulmonar, seja asma ou sejam alergias. E compartilhe de todas as plataformas, né? Se você pode ouvir no carro, você pode assistir no seu computador, no seu celular, enfim. Estão em vários locais justamente para o conteúdo não ser perdido, não ser desprezado e ser muito bem aproveitado por você. Exatamente, está acessível para todos. Kelly, o que mais que a gente quer saber do doutor, hein? Então, ele falou dos gatilhos. Eu queria que desse um pouco mais de ênfase em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica, que já que o Diego falou ali, né? Isso ocorre a partir de que idade e o quanto que isso interfere realmente na qualidade, né, de se respirar. Sim. O DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, geralmente ela é desencadeada pelo cigarro, né, que é o tabagismo, mas também pode ser ocasionada pela queima de biomassa, né, como o uso do fogão a lenha, né, que algumas pessoas usam para o cozimento, né, de alimentos, né? E é uma doença que geralmente vai se manifestar em torno da sexta década de vida. Então, a partir de 60 anos, que a pessoa pode ter maior impacto na sua qualidade de vida, né, com sintomas de falta de ar, uma tosse, que algumas pessoas acham que a tosse em si é algo comum, né, mas pode ser um sinal de alerta para a pessoa, né, ter aquela tosse persistente, a dificuldade para executar suas atividades na vida diária, como às vezes subir uma ladeira, uma rampa, uma escada, tem aquele cansaço, né, da respiração. Então, são sinais e sintomas que a pessoa pode ter em decorrência do cigarro e da doença do DPOC. Né, são esses sintomas, geralmente. Né? E isso é potencializado, doutor, pelo sedentarismo também, né? Sim. Uhum. Porque aí, às vezes, a pessoa vai lá subir 2 lances de escada, ela fica extremamente ofegante, sim. Mas aí, você pode ter um DPOC, acertei? Sim. Isso. Ou então, também, você Só que no caso da doença obstrutiva crônica, só para deixar frisado, né? Ele vai estar numa pessoa já com mais idade. É como se o pulmão já tivesse dado tudo o que precisava, já está bem desgastado, né? Exatamente. Então, já vai ter a partir dos 60 anos, né? Que você falou, isso. doutor. Algumas pessoas jovens, né, com 40 anos, podem ter um DPOC em decorrência de um fator genético. Né? Então, às vezes, a pessoa não tabagista pode ter também o DPOC por fatores genéticos. Né? Então, nessa idade, geralmente, que ocorrem os sintomas, né? Com 60 anos, mais ou menos. Sim. E aí, no caso, tendo a doença, que já é uma perda da qualidade, isso predispõe ou facilita ter outras, como, por exemplo, a própria asma, como, sei lá, uma pneumonia, alguma coisa assim. Sim. É muito comum as comorbidades, ou seja, doenças associadas ao DPOC. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, fatores, né, associados ao DPOC. Aí isso vai somar a dificuldade do corpo de reter esse oxigênio porque não está respirando bem. Respiração. Aí vem a questão também do sedentarismo, né? A qualidade em relação à sua força muscular, que vai impactar também nas atividades do dia a dia, com maior fraqueza muscular. Então, a pessoa tem maior risco, né, de internação hospitalar, que são as exacerbações agudas. Sim. Em decorrência do próprio processo inflamatório da doença, né, que é um processo inflamatório que ocorre também no organismo. Infecções bacterianas ou virais, que podem levar aquela pessoa à internação. E, geralmente, às vezes, algumas pessoas podem ter situações graves de saúde, a ponto de internar em UTI, né, ter insuficiência respiratória, ser entubada e perder mais qualidade de vida. Ainda mais. E eu sei que você está doido para falar de asma, mas calma aí. Deixa eu só terminar essa parte aqui da doença obstrutiva crônica. Você indica, no caso, doutor, a pessoa já tem dificuldade de respirar, vai estar mais cansada se fizer um esforço físico, mas em relação a melhorar essa qualidade de vida, fora o fator externo, o que ela pode fazer por si mesma? Isso. Então, vem as orientações de mudança do estilo de vida, né? Ter hábitos mais saudáveis, alimentação, a questão da atividade física. A alimentação seria assim, menos carboidratos para ter menos CO2 no corpo.
isso influencia também, principalmente nos pacientes mais graves, certo. né, já no processo que a gente chama de insuficiência respiratória crônica. São aqueles pacientes mais hipoxêmicos e que alguns já retêm até o CO2, né, que é o gás carbônico, no organismo. Isso. Ou seja, indicando que a função do pulmão, né, da troca gasosa, está bastante prejudicada. Sim. E em relação aos exercícios físicos? Sim, é recomendado para melhorar a aptidão física em si, principalmente em relação à musculação, né? A musculatura do corpo. Porque musculatura respiratória. Respiratória, tanto da parte do tórax quanto também das pernas. Então, tem estudos demonstrando que quanto mais fraca a perna da pessoa, maior comorbidades, maior chance de doença em si, né? Mais sintomático a pessoa tem essa correlação, né? Da bomba, que a gente chama, né, torácica, para respiração, mas também das pernas. Então, caminhada, corrida, quem conseguia atividade muscular, de musculação, que pilates, fantástico. São alternativas, né, para a pessoa se sentir bem para executar algum exercício físico. Gente, às vezes as doenças respiratórias parece que ficam mais focadas na parte jovem, criança, né? Mas, por favor, os idosos ou as pessoas que já apresentam uma dificuldade respiratória e provavelmente seja uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por isso vá ao pneumologista para identificar isso, o hábito saudável a partir dessa idade também contribui. Isso é fantástico que você falou, Dr. Gilson. Fantástico como, Kelly, em todos os episódios a gente percebe que a mudança do estilo de vida é fator primordial para você ter uma melhor qualidade de vida, né? Impressionante. Agora eu preciso dar alguns recados aqui. Talvez aí no fundo você esteja ouvindo uns barulhinhos e tal. É importante te lembrar que nós estamos gravando este podcast dentro do Hospital Adventista de Manaus. Então, é muito comum você ouvir um barulhinho, porque o hospital não fecha nunca, né, doutor? Está o tempo todo funcionando. Então, o hospital está em movimento, estão acontecendo atendimentos. Então, é muito comum você ouvir um barulhinho aí no fundo. Não se preocupe, faz parte do contexto que estamos inseridos. E eu também quero te falar que para agendar uma consulta aqui no Hospital Adventista de Manaus é simples e rápido. Você pode acessar aí na tua loja de aplicativos, seja Google Play ou Apple Store, o aplicativo Consulta Fácil. Através desse aplicativo você consegue realizar o agendamento de qualquer consulta aqui com os nossos profissionais. Kelly, dito isto, eu quero retomar o assunto da asma. Eu tinha certeza. Porque olha só, dentro das pesquisas, doutor, que eu estava fazendo também sobre esse assunto, né? No Brasil, a prevalência de sintomas de asma entre adolescentes ela é uma das mais altas do Brasil. 23% dos alunos do 9º ano relatam sintomas de asma, né? Enquanto 12% dos alunos, desses mesmos alunos, receberam um diagnóstico médico. Então, tem muita gente sofrendo com a doença sem saber que é a doença. E aí, eu queria te perguntar, doutor, quais são os sinais de uma crise asmática, de que ela é grave e requer atenção médica imediata? Então, esse dado é bastante interessante no sentido de alertar a população sobre a questão da asma. Uma vez que muitas pessoas não sabem que tem, né, a asma. Então, os sinais e sintomas geralmente de crise é uma piora nos últimos 5, 7 dias dos seus sintomas. Geralmente são sintomas relacionados à falta de ar, o chiado no peito, né, que é o sibilo, o chiado torácico, a questão de uma sensação de aperto na respiração, né, da falta de ar, a tosse, às vezes tosses intensas, né, em crises, que podem levar, que são sinais e sintomas da crise em si. A gravidade, ela vai estar relacionada, por exemplo, a pessoa não conseguir se comunicar, às vezes, né, ter uma fala entrecortada, indicando que a crise está mais intensa, né? Às vezes ela vai falar e vai se sentir cansada, né? Exatamente. Vai ficar entrecortando sua fala. O uso do remédio de resgate, né, que são conhecidos como as bombinhas, né, que são os sprays inalatórios, né, para o uso de resgate, mas que naquele momento a pessoa em casa em si não está conseguindo controlar, né, aqueles sinais e sintomas que ela está tendo, então tem que procurar
a ajuda, né, profissional no ambiente de pronto-socorro. Às vezes a pessoa pode ter, além desses sinais e sintomas, né, um pouco de mudança da cor da pele, né, nas extremidades, indicando que às vezes a oxigenação já está um pouco reduzida, né, que é a cianose, fica um pouquinho mais roxinho, né, aí já indica uma gravidade maior, né, e o seu conforto também respiratório, né, então quanto que ela se sente confortável em relação à sua respiração, né, se realmente está conseguindo ter alívio daqueles sintomas ou está piorando progressivamente, né, aqueles sintomas. Então são sinais que a pessoa deve procurar ajuda no hospital. Interessante. Agora, a gente estava conversando nos bastidores, doutor, sobre alguns tipos de atividade física. Inclusive, eu te relatei, né? Quando eu tinha muita crise de asma na infância, meus pais me colocaram para fazer natação. Passei 7 anos, fazendo natação de segunda a sexta, que ajudou a desenvolver minhas funções pulmonares. Não foi só a função pulmonar. Exatamente. Exatamente. Mas daí, doutor, eu queria... Imagina aqui que tem vários pais aí assistindo a gente, né? Ouvindo a gente... que tipo de esporte, que tipo de atividade as crianças podem fazer para desenvolver um pouco mais essa função pulmonar? Né? Sim. É importante que as crianças com asma, né, elas tenham a oportunidade de fazer atividade física. Ou seja, não tentar restringir a criança, né, para suas atividades habituais. Muitos pais, às vezes, tiram a criança, né, da atividade de educação física na escola, né, para evitar, às vezes, até crise, né? Porque algumas situações, né, a pessoa realmente pode ter uma crise pelo exercício físico, mas tendo um bom tratamento, acompanhamento, né, a pessoa pode prevenir essas crises também, né? Então, legal. Tentar essas informações, né, para que a pessoa consiga fazer atividade física. A atividade física, ela pode ser principalmente cardiovasculares, relacionada à natação, a caminhadas, atividade de corrida, né, atletismo. São atividades que beneficiam o nosso organismo, né, em termos de desenvolvimento da parte respiratória, mas também osteomuscular. Né? Então, você vai ter uma aptidão física melhor. O benefício da atividade física também para a nossa imunidade. Né? Então, é um fator também a mais que a asma ela tem um fator imune, né, relacionado à nossa parte imune. Principalmente para a prevenção, né, de doenças infecciosas como gripes e resfriados, né? Então, o benefício da atividade física ele é amplo. Legal. Então, ressaltamos para os pais que é importante consultar um especialista e o especialista vai falar se você precisa ou não retirar o seu filho da atividade física, né? E não retirar simplesmente, né, doutor? Porque a atividade física pode cooperar para a melhoria da saúde, né? Sim, até para o desenvolvimento da criança, né? Em termos sociais, imagina se privar de uma atividade social pela atividade física, né? E cognitivo também, de certa forma, né? Então, tanto a questão física mesmo, né? Quanto a parte emocional da criança, né? A parte cognitiva dela nessas atividades de educação física, por exemplo. Legal, interessante. Sim, e dá para identificar a diferença... assim, para uma pessoa que está nos assistindo agora, né? Identificar a diferença de asma e uma alergia, uma crise alérgica, por exemplo. E que não é asma. Ah, sim. Então, a alergia, geralmente, ela pode se manifestar, né, com situações da pele em si. Manifestação de rinite, né, que é aquela coriza. Então, asma não tem coriza? Não. A asma não vai ter só pra gente a questão do sintoma de coriza nasal, de obstrução nasal. Mas existe uma correlação, né, entre a rinite, né, geralmente alérgica, e a própria asma. A rinite alérgica pode levar a uma crise de asma? Sim. Então, algumas pessoas, né, que têm rinite crônica, ao longo da vida pode modificar um pouquinho, né, o seu organismo, levando a uma propensão maior para asma, por exemplo. Né, que são doenças geralmente relacionadas a fatores alérgicos, pólen, né, os ácaros, as poeiras, produtos químicos de limpeza, né, perfumes, cheiros fortes, né, a poluição do ambiente, como a gente já comentou, são fatores que levam a crises, né, a gerar sinais e sintomas de rinite, de alergias, da asma. E aí, doutor, me oriente, né, nesse sentido. Procura-se o alergologista ou o pneumologista? Nossa, sim. É importante ter essa parceria, digamos, né, entre alergista e pneumologista, visto que
muitas manifestações começam na infância, né? E que pode se perpetuar na vida adulta. Né? Então, é importante ter a noção de perfil do paciente. É um paciente realmente com perfil alérgico? E qual gatilho, né? Qual fator alérgico que leva a pessoa a ter crise? Né? Com isso, fazer um planejamento terapêutico mais adequado, né, para aquela pessoa. Então, tem sim esse benefício, né, de avaliação com alergologista, né, e também com pneumologista. Interessante, hein? Interessante. Agora, doutor, aqui em Manaus, a gente não vive tanto isso, né? Porque ou é sol ou é chuva. Mas em outros lugares, essa questão da mudança climática, elas estão afetando muito as doenças respiratórias, né? E aí eu queria te perguntar, como elas estão afetando e o que fazer? Sim. As mudanças climáticas, né, ela envolvem uma piora da qualidade do ar. Então, essa piora da qualidade do ar, seja pela poluição ambiental, né, das queimadas, veicular também, ela está gerando maior deposição, né, no ar de partículas que podem ser nocivas ao nosso organismo. Como o sistema respiratório, né, ele está em contato com essas partículas, então vai ser um dos sistemas que vão ser mais afetados. E existem estudos que, nessa década, já há uma maior, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, uma maior incidência para asma, rinite, DPOC, câncer de pulmão também, né, que é uma das doenças que a poluição pode também gerar, né, essa situação. Então, a mudanças climáticas está afetando a qualidade da nossa respiração. Então, aumentando o risco de internações, né, devido à crise de asma, exacerbação do DPOC e também até mesmo de morte. Né? A poluição do ar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela é a quinta principal causa de mortes no mundo, atrás da hipertensão, do diabetes, do próprio tabagismo. Né? Então, a poluição do ar, no Brasil, por exemplo, ela foi responsável em 2015 por cerca de 50 mil mortes. Né, na nossa população. Então, achar que o meio ambiente está poluído, esse problema do meio ambiente, né? Então, isso daí afeta diretamente a sua saúde. Sim, sim. Então, não é simplesmente deixar, né, de dar importância para essa questão das mudanças climáticas. Sim, né? faça a sua parte. Faça a sua parte, exatamente. Visto que tem, sim, impacto, né, na nossa qualidade de vida, risco maior, né, de ter mais sintomas de crises, né, relacionadas às doenças respiratórias e também até de óbitos, né, até mesmo de mortes, né, ocasionado pela poluição do ar. Olha só que interessante, hein, Kelly? Eu sei que você ainda quer fazer aí muitas consultas com o Dr. Gilson, mas nosso tempo... Eu tenho só uma extensão dessa pergunta, doutor. A gente está falando sobre mudanças climáticas. E aqui no Amazonas, em Manaus, a gente tem... quando o período está muito calor, nós temos aqui todos os ambientes com ar-condicionado. Então, é muito comum a gente entrar em todos os lugares aqui e ter ar-condicionado. É verdade. Então, você entra no carro, tem ar-condicionado. Você entra na sua sala, tem ar-condicionado. Você entra no teu consultório, no teu escritório, tem ar-condicionado, no shopping e tal. E quando você sai desses ambientes, você pega o mormaço, o calor. Então, essa mudança também climática, ela prejudica. Sim. De temperatura? De temperatura, isso. Tem um impacto, principalmente tem algumas pessoas, né, que têm uma sensibilidade maior a essa mudança de temperatura. Né? Então, elas vão ter mais sintomas, né, da rinite, da asma. Mas então a gente teria que sair de uma bolha no avião. Você sai do avião, assim. É verdade. Tem que sair de uma bolha. E nesse aspecto da nossa região, né, tem muita questão também da umidade. Sim. Né? Então, verdade. do mofo, né, que pode ter nas casas, né, nas paredes, né, nos forros. Então, é um ponto importante, né, em termos de poluição também. Sim. E como causa, né, fator de risco para gatilho das crises. Né? Então, ter muita precaução no ambiente domiciliar, de trabalho também, em relação ao mofo, à umidade. É um ponto importante também dessa questão. Interessante. Né? Em termos de poluição também envolvida. Interessante.
Kelly, o bate-papo tá muito bom. Tá muito mesmo. Doutor Gilson, o bate-papo tá muito bom. A produção tá levantando a placa ali, ó. Acabou o tempo. A gente vai precisar convidar o doutor Gilson de novo aqui, Kelly. Eu acho que seria muito legal. Eu já vou deixar legal. aqui, doutor Gilson, o convite. Assim, para todo mundo. Obrigado. O convite sobre isso. Doutor, muito obrigado pela tua participação. Obrigado aí pelos insights, pelas dicas, pelas orientações. Realmente muito importante pra gente, pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo a gente. Nós viemos de um episódio, né? O episódio anterior, falando sobre movimentação, sobre o exercício físico. Já aqui coloca, né? Mais uma vez. Exatamente. E agora falando sobre... O meu resuminho vai ter isso daí também. Falando aí, Kelly, agora sobre a respiração, né? O respirar sem medo. E o próximo episódio... Você sempre deixa aquele suspense, né? Você já sabe qual é o próximo episódio? Posso falar? Posso falar, produção? Posso? O poder dos suplementos. Nós vamos falar sobre como os suplementos e vitaminas podem desempenhar um papel na nossa saúde e no nosso bem-estar. Kelly, foi muito bom esse episódio, hein? Fenomenal. Muito obrigada, doutor Gilson. Muito obrigado. Muito obrigado para você que esteve assistindo a gente, ouvindo a gente. Te esperamos na próxima segunda-feira num novo episódio aqui do podcast Viva Mais. Tchau, tchau.